O silêncio da noite, outrora um bálsamo para sua alma, agora parecia gritar segredos inaudíveis. Helena, com as mãos trêmulas, segurava um pequeno estojo de veludo azul marinho, encontrado no bolso de um casaco que não era de Gustavo. O veludo macio contrastava com a dureza gelada de seu peito. Dentro repousava um delicado pingente de prata, com uma pequena pedra que ela nunca vira antes. Não era seu, ela sabia. Não era um presente para ela, certamente não. Uma pontada aguda de pânico perfurou seu coração, um frio na espinha que se espalhou por cada fibra do seu ser. Aquele objeto inocente, esquecido em um casaco desconhecido, parecia um portal para uma verdade terrível, um abismo que se abria sobre os pés do seu mundo cuidadosamente construído. Seus olhos marejados fixaram-se na joia, como se ela pudesse, de alguma forma, sussurrar a identidade de sua verdadeira dona, ou talvez a profundidade da traição que pressentia. O ar tornou-se pesado, cada respiração um esforço doloroso. A primeira rachadura. Uma teia de segredos pode destruir o amor mais puro. Marido mentiroso. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de seda do quarto, pintando o ambiente com tons dourados e aconchegantes. Naquela manhã, como em tantas outras, Helena acordou nos braços de Gustavo, sentindo o calor do seu corpo e a batida ritmada do seu coração contra as costas dela. Um sorriso suave brincava em seus lábios enquanto ela se virava para encará-lo, seus olhos encontrando os dele, que já estavam abertos, observando-a com uma ternura que sempre a fazia suspirar. "Bom dia, meu amor", ele sussurrava, a voz rouca pelo sono, e aquele som, para Helena, era a melodia mais doce do mundo. Eles se beijavam lentamente, um beijo que prometia mais um dia de felicidade e cumplicidade. Era assim que a vida deles sempre fora, ou pelo menos, assim que Helena acreditava que era. Um lar repleto de amor, de pequenos gestos de carinho, de planos compartilhados para um futuro que parecia tão certo e brilhante. O mundo lá fora podia ser caótico, mas dentro daquelas paredes, eles eram um refúgio um para o outro, um porto seguro de paz e afeto. Ela sentia-se a mulher mais sortuda do universo, amada por um homem que parecia perfeito em todos os sentidos. Helena desceu para a cozinha, onde o aroma de café fresco e torradas já flutuava no ar. Gustavo, sempre atencioso, já havia preparado o café da manhã, um de seus muitos gestos que a faziam sentir-se profundamente amada. "Você me mima demais", ela dizia, com um riso leve, enquanto ele lhe puxava a cadeira. Ele apenas sorria, um sorriso que alcançava os olhos, prometendo um amor eterno. Eles conversavam sobre os planos para o dia, sobre o projeto de arquitetura que Helena estava desenvolvendo, sobre a nova expansão da empresa de Gustavo. Tudo parecia em perfeita harmonia, cada palavra, cada olhar, reforçando-a invejado por muitos. Helena lembrava-se dos conselhos de sua mãe, que sempre lhe dizia para encontrar um homem que a fizesse rir e que a fizesse sentir-se segura. Gustavo era tudo isso e mais. Ele era o pilar de sua vida, a âncora que a mantinha firme, o sonho que ela nunca imaginou que se tornaria realidade. Aquele café da manhã era um ritual sagrado, um momento de conexão antes que o mundo exterior os chamasse para suas respectivas responsabilidades. A vida parecia perfeita, um quadro pintado com as cores mais vibrantes da felicidade e da plenitude. Mal sabia ela que aquele quadro estava prestes a ser rasgado. Após o café, Gustavo se preparava para sair. Ele vestia seu terno impecável, o cheiro do perfume amadeirado preenchendo o ar, um aroma que Helena associava à segurança e ao sucesso. "Tenho uma reunião importante hoje, talvez chegue um pouco mais tarde", ele avisou, enquanto ajeitava a gravata em frente ao espelho. Helena o abraçou por trás, sentindo a firmeza dos seus músculos. "Vou sentir sua falta", ela murmurou, beijando seu ombro. Ele se virou, a abraçou apertado e lhe deu um beijo demorado cheio de paixão. "Eu também, meu amor, mas..." Ele pegou sua pasta e a chave do carro e com um último sorriso saiu pela porta. Helena ficou ali por um instante, o cheiro dele ainda pairando no ar, a sensação do beijo ainda em seus lábios. Ela foi até a janela e o observou entrar no carro, um carro de luxo que ele havia comprado recentemente para facilitar suas viagens de negócios.
Ele acenou para ela antes de partir e ela acenou de volta, um sorriso ainda em seu rosto. Mas, por um breve momento, enquanto o carro sumia na rua, uma pontada de algo indefinível, uma leve inquietação, tocou seu coração. Ela a ignorou, atribuindo-a à simples saudade antecipada. Era apenas a imaginação, certo? Helena passou a manhã mergulhada em seus projetos de arquitetura, tentando afastar a leve sensação de estranheza que a invadira. Ela amava seu trabalho, a forma como as formas e os espaços se moldavam sob sua criatividade, e geralmente era uma excelente distração. Mas hoje a concentração parecia escapar-lhe. Aquela havia guardado no fundo de uma gaveta teimava. Era tão pequeno, tão insignificante, e ainda assim carregava um peso imenso. Ela tentou racionalizar. Talvez Gustavo tivesse encontrado e estivesse guardando para devolver. Talvez fosse um presente para a irmã dele ou para a mãe. Mas por que estaria no casaco de um homem que ela não conhecia? Por que a sensação de que algo estava terrivelmente errado era tão forte? Ela se levantou da mesa, incapaz de continuar. Precisava de uma pausa, de ar fresco. O apartamento, antes um santuário, agora parecia sufocante. A dúvida, como uma erva daninha, começava a lançar suas raízes, ameaçando sufocar a flor da sua confiança. Ela se sentia como uma detetive relutante, com uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava em nenhum lugar óbvio, mas que claramente pertencia a um quadro maior e possivelmente sombrio. À tarde, Helena decidiu ligar para Sofia, sua melhor amiga. Precisava desabafar, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que dizer. Sofia, sempre atenta e prática, concordou em encontrá-la para um café. Enquanto esperava por Sofia em uma charmosa cafeteria, Helena repassava mentalmente os últimos dias, buscando qualquer outro sinal, qualquer pista que pudesse confirmar ou desmentir suas crescentes suspeitas. Ela se sentia culpada por desconfiar de Gustavo, o homem que ela amava e em quem confiava cegamente. Mas a estranha sensação que o casaco desconhecido lhe causara eram impossíveis de ignorar. Estou ficando louca? Ela se perguntava, a voz interior sussurrando medos que ela nunca ousou verbalizar. A cafeteria estava cheia, o burburinho das conversas e o tilintar das xícaras criavam uma atmosfera de normalidade que contrastava com a tempestade que se formava dentro dela. Ela observava os casais, as amigas, as pessoas em suas rotinas, e se perguntava se por trás de tantos sorrisos, outros segredos se escondiam, assim como ela temia que estivessem escondidos no seu próprio lar. A ansiedade apertava seu peito, uma sensação gélida e persistente. Sofia chegou, seu sorriso caloroso e abraço apertado eram um pequeno alívio para Helena. Você está bem? Parece um pouco pálida, Sofia perguntou, sua voz cheia de preocupação genuína. Helena tentou sorrir, mas sentiu que seus lábios mal se moviam. Acho que sim, só um pouco cansada, ela mentiu, a mentira pesando em sua consciência. Ela não queria preocupar Sofia, nem queria parecer paranoica, mas a verdade era que precisava de ajuda, de alguém para ouvir seus medos mais profundos. Ela começou a falar sobre generalidades, sobre o trabalho, sobre o tempo, mas seus olhos continuavam a desviar, a buscar algo, a evitar o olhar perspicaz de Sofia. A amiga, psicóloga por profissão e por natureza, percebeu a inquietação de Helena. Helena, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Não precisa fingir que está tudo bem se não estiver. A voz de Sofia era gentil, mas firme, um convite aberto à vulnerabilidade que Helena tanto temia. Aquele momento era crucial, a fronteira entre manter o segredo e compartilhá-lo, entre carregar sozinha o fardo e dividi-lo com quem a amava. Ela respirou fundo, o dilema pairando no ar entre elas. Helena finalmente cedeu, mas de forma velada. É que, ultimamente, tenho tido uns pressentimentos estranhos. Coisas pequenas, sabe? Uma sensação de que algo está fora do lugar. Ela evitou mencionar o casaco ou o pingente, temendo a reação de Sofia, temendo que sua amiga a achasse louca. Gustavo tem estado um pouco diferente, talvez mais distante, ou eu estou imaginando coisas. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma delas fosse um tijolo pesado. Sofia ouvia atentamente, sua expressão séria.
Pressentimentos são importantes, Helena. Nossas intuições muitas vezes nos alertam sobre coisas que nossa mente racional ainda não processou. Você se lembra de algum exemplo específico? Helena balançou a cabeça hesitante. Não, nada que eu possa apontar com certeza. São apenas sensações, uma névoa de incerteza que começou a pairar sobre mim. Ela olhou para Sofia, os olhos implorando por validação, por uma explicação que não a fizesse sentir-se uma esposa desconfiada e irracional. A conversa era um jogo de esconde-esconde, onde Helena revelava apenas a ponta do iceberg, esperando que Sofia, com sua experiência, pudesse decifrar o resto, sem que ela tivesse que pronunciar as palavras mais dolorosas. O peso da omissão era quase tão grande quanto o peso da suspeita. Enquanto isso, em seu escritório, Gustavo estava ao telefone, sua voz baixa e apressada. Sim, está tudo sob controle, não se preocupe, ela não desconfia de nada. Ele olhava ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, seu semblante tenso e preocupado. Eu resolvo isso, mas preciso que você tenha mais cuidado, não podemos cometer erros agora. Ele encerrou a ligação abruptamente, limpando a testa suada. Seu olhar se dirigiu à janela, perdida no horizonte da cidade, mas seus pensamentos estavam longe dali, em um emaranhado de segredos e mentiras que ele cuidadosamente construía. A que Helena conhecia desvanecia-se para revelar um homem calculista, com um peso invisível sobre os ombros. Ele parecia estar em um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento precisava ser meticulosamente planejado para não expor sua verdadeira face. O suor frio escorria por sua têmpora, um sinal físico do estresse que o consumia. Ele tentou recompor-se, forçando um sorriso no rosto, mas seus olhos traíam a ansiedade. A fachada estava começando a trincar, e ele sabia que a qualquer momento o castelo de cartas poderia desmoronar. De volta à cafeteria, Sofia tentava acalmar Helena. Às vezes, a rotina pode nos deixar um pouco melancólicas, Helena. Ou talvez Gustavo esteja apenas estressado com o trabalho. Os homens costumam se fechar quando estão sob pressão. Helena assentiu, tentando se convencer das palavras da amiga, mas a dúvida persistia como uma farpa em seu coração. Eu sei, Sofia, mas é mais do que isso. É uma sensação, um frio na barriga, como se eu estivesse prestes a descobrir algo grande, algo que vai mudar tudo. Ela finalmente tomou coragem, baixando a voz. Ontem, eu encontrei um casaco que não era dele, em nosso armário, e dentro, um estojo com um pingente. Não era meu, nunca vi antes. A confissão saiu como um sussurro, mas o peso dela preencheu o ar entre as duas. Sofia a olhou, a expressão de preocupação aprofundando-se. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo burburinho distante da cafeteria. A revelação era um divisor de águas, a ponta do iceberg que Helena havia hesitado em mostrar. Agora não havia como voltar atrás. A verdade, ou a busca por ela, havia começado. Sofia, após um momento de silêncio, finalmente falou, sua voz suave, mas firme. Helena, isso é sério. Você precisa investigar. Não pode ignorar algo assim. Helena balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas como? Eu não quero acreditar. Eu amo Gustavo, Sofia. Nosso casamento é tudo para mim. A dor em sua voz era palpável, a negação lutando contra a cruel realidade. Eu sei que é difícil, amiga, mas a ignorância pode ser ainda mais dolorosa a longo prazo. Comece com pequenas coisas, observe, procure por padrões e não enfrente-o ainda, apenas colete informações. O conselho de Sofia era pragmático, uma tábua de salvação em meio ao turbilhão de emoções de Helena. Ela sentia-se dividida entre a lealdade ao marido e a necessidade de proteger-se da dor iminente. A ideia de espiar, de investigar o homem que ela amava, era repugnante, mas a alternativa, a de viver em uma mentira, era ainda pior. O pingente, que antes era apenas um objeto, agora se tornara um símbolo, um catalisador para uma jornada dolorosa e incerta. Naquela noite, Gustavo chegou em casa mais tarde do que o habitual, trazendo consigo um buquê de rosas vermelhas, as favoritas de Helena. Desculpe a demora, meu amor, a reunião se estendeu, ele disse, beijando-a suavemente.
Helena tentou sorrir, mas sentiu que seu sorriso não alcançava os olhos. Ela o abraçou, tentando sentir a conexão que sempre tiveram, mas uma barreira invisível parecia ter se erguido entre eles. O cheiro das rosas, antes tão agradável, agora parecia disfarçar algo. Ela o observou enquanto ele se sentava para jantar, seu olhar perscrutador, buscando por qualquer sinal, qualquer pista. Ele parecia cansado, mas havia algo em seus olhos, uma leve esquiva que Helena nunca havia notado antes. Ela tentou puxar conversa sobre o dia dele, mas ele foi vago, evasivo, mudando de assunto rapidamente. Cada resposta, cada gesto, era analisado por Helena com uma nova lente, a lente da desconfiança. O jantar, que deveria ser um momento de intimidade, tornou-se um interrogatório silencioso, onde as palavras não ditas pesavam mais do que as faladas. Ela sentia-se uma estranha em sua própria casa, ao lado do homem que jurou amá-la. A doçura das rosas contrastava com o amargor que se instalava em sua alma, um veneno lento e sutil. Mais tarde, enquanto Gustavo tomava banho, Helena sentiu um impulso irresistível de verificar o celular dele. Era algo que ela jamais fizera antes. Violar a privacidade de seu marido parecia um ato imperdoável. Mas a voz de Sofia ecoava em sua mente. Colete informações. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, ela pegou o aparelho que estava sobre a mesa de cabeceira. A tela estava bloqueada, mas ela sabia a senha, a data do aniversário de casamento deles. Seus dedos hesitaram por um instante, a culpa corroendo-a. Mas a necessidade de saber era maior. Ela digitou a senha e o celular se abriu. Começou a rolar as mensagens, buscando por algo suspeito. Nada fora do comum nas conversas com amigos ou colegas de trabalho. Até que, em um aplicativo de mensagens menos usado, ela encontrou uma conversa arquivada. O nome do contato era Paula. E as mensagens eram curtas, mas carregadas de um tom íntimo e cúmplice. Saudades do nosso segredo, dizia uma delas. Mal posso esperar para te ver de novo, respondia a outra. O ar fugiu de seus pulmões. O celular escorregou de suas mãos, caindo suavemente no tapete. O mundo girou. As palavras de Sofia ecoaram novamente, mas agora com um significado sombrio. Algo que vai mudar tudo. O som do chuveiro parou. Helena congelou, o coração batendo descompassadamente no peito. Ela rapidamente pegou o celular do chão e o colocou de volta na mesa de cabeceira, tentando disfarçar seu estado de choque. Seus olhos estavam fixos na porta do banheiro, temendo que Gustavo saísse a qualquer momento e percebesse algo. As palavras "saudades do nosso segredo" e "mal posso esperar para te ver de novo" se repetiam em sua mente como um eco cruel, perfurando cada vestígio de sua felicidade. Paula. Quem era Paula? O nome era desconhecido, não pertencia a nenhuma amiga ou colega de trabalho que ela conhecesse. Uma onda de náuseas a atingiu, uma mistura de raiva, tristeza e uma traição avassaladora. Ela se sentia suja, invadida pela sujeira da mentira de Gustavo. O ar parecia rarefeito e ela mal conseguia respirar, a revelando uma face desconhecida, sombria e infiel. Aquele era o ponto de não retorno. A rachadura no casamento, que antes era apenas uma linha fina, agora se abria em um abismo profundo e ameaçador. Gustavo saiu do banheiro, envolto em uma toalha, com um sorriso relaxado. "Tudo bem, meu amor? Você está um pouco pálida." Ele se aproximou e Helena sentiu um arrepio de repulsa. Ela forçou um sorriso, a voz falhando. "Sim, só um pouco de dor de cabeça." Ele a beijou na testa, um beijo que antes a acalmava, mas que agora parecia uma afronta. Cada toque, cada palavra dele era uma facada em seu coração já dilacerado. Ela sentiu um desejo incontrolável de gritar, de confrontá-lo, de exigir a verdade. Mas a voz de Sofia a lembrou. Não o enfrente ainda. Ela precisava de mais, precisava entender a extensão da mentira. A noite se arrastou em um tormento silencioso. Helena fingiu dormir, mas sua mente estava em turbilhão, repassando cada momento, cada palavra de Gustavo, sob a nova e terrível luz da traição. O homem ao seu lado, que ela pensava conhecer tão bem, agora era um estranho, um impostor.
As promessas de amor eterno, os planos para o futuro, tudo parecia uma farsa cruel. A cama, antes um santuário de amor, agora era um campo de batalha silencioso, onde a confiança havia sido brutalmente assassinada. O ar estava pesado com as mentiras não ditas e Helena sentia-se sufocar sob o peso delas. No dia seguinte, Helena acordou com uma determinação fria. A dor ainda estava lá, mas a raiva e a necessidade de verdade a impulsionavam. Ela precisava de um plano. Precisava descobrir quem era Paula e qual era a extensão do envolvimento de Gustavo. Ela decidiu começar com o casaco. Onde ele o havia encontrado? Quem era o dono? Ela sabia que precisaria agir com cautela, sem levantar suspeitas. Gustavo saiu para o trabalho como de costume, e Helena o observou, sua expressão inescrutável. "Tenha um bom dia, meu amor", ele disse, e ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de proferir as palavras. Assim que a porta se fechou, Helena correu para o armário. Pegou o casaco desconhecido, sentindo um arrepio ao tocá-lo. O cheiro não era de Gustavo, mas era vagamente familiar, um perfume masculino diferente do dele. Ela inspecionou os bolsos novamente, procurando por algo que pudesse identificar o dono. Nada, apenas o estojo vazio que ela havia guardado. Mas então ela notou uma etiqueta interna, quase escondida na costura. Um nome bordado, Doutor Almeida. O nome fez um clique em sua mente. Doutor Almeida era um colega de Gustavo, alguém que trabalhava na mesma empresa. O mundo de Helena encolheu ainda mais, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma forma aterrorizante. Doutor Almeida. O nome ecoava em sua mente. Ele era um homem discreto, sempre educado, mas Helena nunca havia interagido muito com ele nas poucas vezes em que o encontrara em eventos da empresa de Gustavo. Por que o casaco dele estaria no armário de Gustavo? E o que isso tinha a ver com Paula? As perguntas se multiplicavam, cada uma mais perturbadora que a outra. Helena sentou-se na beirada da cama, o casaco em suas mãos, sentindo o peso das descobertas. Ela precisava falar com Sofia novamente, mas desta vez com todos os detalhes. Não havia mais espaço para meias-verdades ou omissões. A situação era grave demais. Ela pegou o telefone, os dedos hesitando sobre o contato de Sofia. A verdade era um monstro de 1000 cabeças, e Helena sentia-se uma heroína relutante, prestes a entrar em uma batalha que nunca quis lutar. A cada nova pista, a cada nova revelação, o nó em seu estômago apertava-se ainda mais. Ela sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia destruir sua vida como ela a conhecia, mas não podia parar. A necessidade de saber a verdade, por mais dolorosa que fosse, era mais forte do que o medo. Ela tinha que seguir em frente, mesmo que a cada passo seu coração se partisse um pouco mais. O casdor em suas mãos parecia uma bomba relógio, prestes a explodir. Sofia chegou rapidamente, a preocupação estampada em seu rosto ao ver o estado de Helena. "O que aconteceu agora, amiga?" Helena, sem rodeios, contou tudo. O casaco, o pingente, a conversa com Paula no celular de Gustavo e agora o nome do Dr. Almeida na etiqueta. Sofia ouviu em silêncio, sua expressão alternando entre choque e indignação. "Meu Deus, Helena, isso é muito mais sério do que eu imaginava." Ela pegou o casaco, examinando a etiqueta. "Dr. Almeida? Eu o conheço de alguns eventos. Ele é da empresa do Gustavo, não é? Um homem muito reservado." Helena assentiu, as lágrimas escorrendo novamente. "O que isso significa, Sofia? Gustavo está me traindo com Paula e o Dr. Almeida está envolvido de alguma forma? Ou ele está me traindo com o Dr. Almeida e Paula é outra coisa?" A confusão era avassaladora, as possibilidades eram infinitas e todas elas eram dolorosas. Sofia a abraçou, sentindo a fragilidade de sua amiga. "Calma, Helena. Precisamos pensar com clareza. Há muitas pontas soltas aqui. Mas uma coisa é certa. Gustavo está escondendo algo muito grande de você. E o Dr. Almeida pode ser a chave para desvendar tudo." As palavras de Sofia eram um misto de apoio e um chamado à ação, um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa, precisava ser revelada. O abraço de Sofia era um porto seguro, mas Helena sabia que a tempestade estava apenas começando. Juntas, elas começaram a traçar um plano.
Sofia sugeriu que Helena procurasse por mais informações sobre o Dr. Almeida e Paula. Tente descobrir onde Paula trabalha ou qualquer coisa sobre ela. E sobre o Dr. Almeida, veja se Gustavo tem algum compromisso com ele fora do horário de trabalho. Helena sentia um nó no estômago. A ideia de se tornar uma espiã em sua própria vida era repugnante, mas necessária. Como vou fazer isso sem que ele desconfie? Sofia a olhou com seriedade. Você é inteligente, Helena, e ele está subestimando você. Use isso a seu favor. Finja que está tudo normal. Seja a esposa perfeita, enquanto por dentro você está montando seu arsenal de informações. As palavras de Sofia eram um guia, um mapa para a escuridão que se avizinhava. Helena sentia um calafrio na espinha. Ela teria que usar uma máscara, esconder sua dor e sua raiva para desvendar a verdade. A ideia de fingir, de atuar em sua própria vida era exaustiva, mas ela sabia que não tinha escolha. A cada passo, sentia-se mais distante do homem que amava e mais próxima de uma verdade que poderia desintegrar seu mundo. O casamento dos sonhos transformava-se em um pesadelo de desconfiança, e Helena era a protagonista de sua própria tragédia. Naquela noite, Helena decidiu colocar o plano em prática. Ela se esforçou para ser a esposa atenciosa, perguntando sobre o dia de Gustavo, ouvindo suas histórias sobre o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Gustavo parecia aliviado com a aparente normalidade, retribuindo com carinhos e atenção, o que apenas aumentava a repulsa de Helena. Cada beijo, cada abraço era um lembrete da mentira que ele vivia. Enquanto ele estava distraído assistindo TV, Helena discretamente pegou seu tablet e começou a pesquisar. Paula. Ela digitou o nome, mas os resultados eram inúmeros, sem nenhuma conexão óbvia com Gustavo. Frustrada, ela tentou Paula mais Gustavo e Paula mais empresa de Gustavo. Nada. Então, ela pensou no Dr. Almeida. Dr. Almeida mais empresa de Gustavo. Ela encontrou o perfil profissional dele e em suas conexões havia um perfil de uma mulher chamada Paula Rodrigues. A foto de perfil mostrava uma mulher elegante, de cabelos escuros e olhos penetrantes. O coração de Helena disparou. Ela clicou no perfil de Paula e lá estava, gerente de marketing na mesma empresa de Gustavo e Dr. Almeida. O ar faltou novamente. Paula não era apenas uma amante, ela era colega de trabalho de Gustavo. E o Dr. Almeida estava conectado a ela. O emaranhado de segredos ficava mais complexo e perigoso, e Helena sentia que estava prestes a cair em uma armadilha ainda maior. Paula Rodrigues, gerente de marketing, colega de trabalho de Gustavo e do Dr. Almeida. As peças se encaixavam, mas formavam um quadro muito mais sombrio do que Helena imaginava. Não era apenas uma traição amorosa, parecia haver algo mais, uma conspiração dentro da própria empresa. O casaco do Dr. Almeida, o pingente, as mensagens íntimas de Paula, tudo se conectava em uma teia complexa de mentiras. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Gustavo não estava apenas enganando-a, ele estava vivendo uma vida dupla que envolvia seu ambiente profissional e, possivelmente, outros colegas. A gravidade da situação a atingiu como um raio. Não era apenas sobre amor e infidelidade, era sobre segredos, poder e talvez algo ilícito. Ela fechou o tablet, seu coração batendo como um tambor. Gustavo, ao seu lado, parecia alheio, absorto na televisão, ou, talvez, fingindo estar. A raiva e o medo se misturavam em um coquetel explosivo dentro dela. Ela não podia mais ignorar. Ela tinha que desvendar toda a verdade, custasse o que custasse. A inocência havia se esvaído, substituída por uma sede insaciável por respostas. O mundo que ela conhecia estava desmoronando, e ela estava no centro do terremoto, sentindo cada tremor, cada rachadura. Sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Nos dias seguintes, Helena agiu como uma atriz em sua própria vida. Ela continuou a desempenhar o papel da esposa amorosa e confiante, enquanto por trás da fachada observava Gustavo com uma atenção forense. Ela anotava seus horários, suas ligações, seus pequenos desvios em conversas. Ele parecia mais agitado, mais propenso a se irritar com pequenas coisas, um sinal claro do estresse que carregava.
Helena tentava ser discreta, mas a cada dia a dor da traição se aprofundava e a raiva crescia. Ela se sentia humilhada, enganada e a cada sorriso que Gustavo lhe dava, ela sentia um gosto amargo na boca. Ela não era mais a Helena ingênua que acreditava no conto de fadas. Ela era uma mulher ferida, mas determinada a encontrar a verdade. A necessidade de proteger-se e de entender a profundidade da mentira de Gustavo a impulsionava. Ela sentia-se como uma guerreira solitária em uma batalha contra um inimigo invisível, mas presente em cada canto de sua casa, em cada pensamento de seu marido. A tensão era palpável, um fio invisível que ligava e separava os dois, e a cada momento Helena sentia que o fio estava prestes a romper-se, levando-os para um abismo sem volta. Um dia, Gustavo mencionou que teria um jantar de negócios importante com alguns clientes e colegas, incluindo o Dr. Almeida. "Será um jantar longo, não me espere acordada, meu amor", ele disse, com um beijo rápido antes de sair. Helena sentiu um arrepio. Um jantar com o Dr. Almeida, e provavelmente Paula também estaria lá. Esta era sua chance. Ela precisava ir até lá, ver com seus próprios olhos, confirmar suas suspeitas. A ideia a assustava, mas a impulsionava ao mesmo tempo. Era arriscado, mas necessário. Ela não podia mais viver na incerteza. A noite chegou e Helena vestiu-se com uma roupa discreta, mais elegante. Ela pegou seu carro e dirigiu até o restaurante que Gustavo havia mencionado, um local sofisticado no centro da cidade. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de medo e adrenalina. Ela estacionou a uma distância segura e observou a entrada. A cada carro que chegava, a cada pessoa que entrava, seu corpo tensionava. Era como se estivesse em um filme de suspense, mas a protagonista era ela, e o enredo era sua própria vida, desvendando-se de forma cruel e inesperada. A busca pela verdade a havia transformado em uma caçadora, e a presa era o homem que ela amava. A noite escura prometia revelações, mas Helena não tinha certeza se estava pronta para o que encontraria. Helena esperou por quase 1 hora, sentindo o tempo se arrastar, cada minuto uma eternidade de incerteza. Finalmente, ela viu Gustavo sair do restaurante. Ele estava rindo, acompanhado pelo Dr. Almeida e, para o horror de Helena, por Paula. Paula estava com um sorriso largo, seu braço discretamente entrelaçado no de Gustavo, enquanto o Dr. Almeida os observava com uma expressão que parecia um misto de desconforto e cumplicidade. Eles pareciam um grupo de amigos, ou mais do que isso. O sorriso de Gustavo, que antes era seu porto seguro, agora parecia uma facada. Helena sentiu um nó na garganta, as lágrimas brotando em seus olhos. A inegável. Não era apenas um jantar de negócios, era a confirmação de seus piores medos, um golpe devastador em seu coração. Ela observou enquanto Gustavo se despedia de Paula com um abraço um pouco mais demorado do que o necessário e um sussurro que ela não conseguiu ouvir. Há um quadro vívido da traição que ela tanto temia. A dor era física, como se seu peito estivesse sendo esmagado por um peso invisível. O mundo ao seu redor parecia desabar e ela estava presa em seus escombros, testemunhando a destruição de sua própria vida. A verdade era cruel e ela a estava vivendo em tempo real, cada segundo uma tortura. O amor que ela sentia por Gustavo se transformava em cinzas diante de seus olhos. Gustavo e o Dr. Almeida se despediram de Paula, que entrou em um carro particular. Em seguida, Gustavo e o Dr. Almeida se dirigiram ao carro de Gustavo. Helena observou-os de longe, sua mente em um turbilhão. A tão íntimos, queimava em sua retina. Ela não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada pelo Dr. Almeida. Sempre discreto, parecia mais à vontade na presença de Gustavo. Seus gestos eram mais relaxados. Helena se perguntava qual era o verdadeiro papel dele em tudo isso. Ele era apenas um cúmplice da traição de Gustavo ou havia algo mais profundo? Ela sentiu um arrepio. A situação era mais complexa do que ela imaginava e envolvia mais pessoas. A teia de mentiras era densa e intrincada. Ela precisava de mais respostas, precisava entender a profundidade da decepção. Mas a dor que sentia era avassaladora, a sensação de que seu casamento, sua vida, sua fé no amor haviam sido irremediavelmente quebrados. O silêncio dentro do carro de Helena era preenchido pelos gritos de seu coração,
uma melodia dissonante de dor e traição. Ela sentia-se vazia, como se tivessem arrancado uma parte vital de sua alma, deixando apenas um buraco negro e gelado. O pior pesadelo de sua vida havia se tornado uma realidade cruel e palpável. Helena esperou até que o carro de Gustavo se afastasse, e então, com o coração partido, ela dirigiu de volta para casa. O caminho parecia interminável, cada rua, cada semáforo, um lembrete da distância que agora existia entre ela e a vida que pensava ter. Ao chegar, ela subiu para o quarto, onde Gustavo já estava dormindo, ou fingindo dormir. Ele parecia tão tranquilo, tão alheio à tempestade que havia desencadeado em sua vida. A visão dele, deitado ali, em sua cama, ao lado dela, era insuportável. Helena sentiu uma onda de raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Ela o odiava por ter mentido, por ter destruído tudo que eles construíram. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela ainda o amava, a parte ingênua que se recusava a aceitar a verdade. Era uma batalha interna cruel, entre o amor e o ódio, entre a negação e a realidade. Ela se deitou na cama, virando de costas para ele, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, molhando o travesseiro. A traição de Gustavo não era apenas um ato de infidelidade, era uma quebra de tudo que ela acreditava, uma destruição de sua fé, de sua esperança, de sua própria identidade. Ela sentia-se quebrada, em pedaços, sem saber como reconstruir a si mesma ou sua vida. O som da respiração dele, antes um conforto, agora era um tormento, um lembrete constante da mentira que os envolvia. A noite prometia ser longa, preenchida pela dor e pela incerteza. A vida que ela conhecia havia chegado ao fim. A manhã seguinte trouxe consigo uma ressaca emocional. Helena levantou-se antes de Gustavo, seus olhos inchados e o corpo pesado. Ela se olhou no espelho, quase não reconhecendo a mulher com o rosto pálido e a alma dilacerada. A Helena de antes, a que acreditava em contos de fadas, havia morrido. Em seu lugar, havia uma mulher ferida, mas com uma nova força, uma determinação fria de desvendar toda a verdade. Ela não seria mais uma vítima passiva, ela seria a caçadora. Enquanto preparava o café da manhã, Gustavo desceu, aparentemente alheio a tudo, com seu sorriso de sempre. "Bom dia, meu amor", ele disse, beijando-a na testa. Helena apenas murmurou um bom dia, incapaz de sustentar o olhar dele. Ela serviu o café, suas mãos tremendo levemente, mas ele não pareceu notar. A tensão entre eles era palpável para ela, mas Gustavo parecia viver em sua própria bolha de mentiras. Helena sentiu um misto de nojo e pena. Ele era um mestre na arte da dissimulação, e ela havia sido sua plateia mais fiel. Mas a peça havia terminado, e o palco estava montado para a revelação. Ela estava pronta para arrancar a máscara, para expor a verdade, por mais dolorosa que fosse para ambos. A jornada para a verdade seria longa e árdua, mas ela não recuaria. A dor a havia transformado, e agora ela era uma força a ser reconhecida. Gustavo saiu para o trabalho, e Helena imediatamente ligou para Sofia. "Eu vi, Sofia, eu vi Gustavo com Paula, e o Dr. Almeida estava lá. Eles estavam íntimos." A voz de Helena estava embargada, mas firme. Sofia ouviu em silêncio, a indignação crescendo em seu peito. "Helena, eu sinto muito, muito mesmo. Mas agora você sabe, e precisamos agir. O que você vai fazer?" Helena respirou fundo, sua decisão tomada. "Eu não vou confrontá-lo ainda. Eu preciso de mais, preciso de provas irrefutáveis, e preciso entender o que está acontecendo na empresa dele. Não é só uma traição, Sofia. Sinto que há algo mais, algo maior." Sofia assentiu, compreendendo a gravidade da situação. "Você tem razão. Precisamos investigar a fundo. Vou te ajudar em tudo o que precisar. Não está sozinha nessa." As palavras de Sofia foram um bálsamo para a alma de Helena, um lembrete de que ela tinha um apoio incondicional. A batalha seria longa e dolorosa, mas ela não a enfrentaria sozinha. A aliança entre as duas mulheres era um raio de esperança em meio à escuridão, uma promessa de que a verdade eventualmente viria à tona, por mais escondida que estivesse.
A partir daquele momento, Helena não era mais apenas uma esposa traída. Ela era uma investigadora, uma justiceira, determinada a desmascarar as mentiras e os segredos que envolviam sua vida. Helena e Sofia passaram horas pesquisando online sobre a empresa de Gustavo, sobre o Dr. Almeida, sobre Paula Rodrigues. Elas descobriram que a empresa havia passado por uma recente auditoria e que havia rumores de algumas irregularidades financeiras, mas nada concreto. Isso não pode ser coincidência, Helena, Sofia murmurou, os olhos fixos na tela do computador. Traição, um colega de trabalho envolvido e agora rumores de problemas na empresa. Tudo está conectado. Helena sentiu um frio na barrinha. O que você acha que eles estão fazendo, Sofia? Sofia balançou a cabeça. Não sei, mas pode ser algo muito sério, algo que Gustavo está tentando esconder a todo custo. A gravidade da situação era esmagadora. Helena não estava apenas lidando com um marido infiel, ela estava mergulhando em um universo de possíveis crimes financeiros e conspirações. O casamento que ela pensava ser perfeito era na verdade uma fachada para um esquema muito maior, e ela estava no centro dele, sem saber como escapar. A gravidade da situação era esmagadora. Helena sentiu um frio na barrinha. O que você acha que eles estão fazendo, Sofia? Sofia balançou a cabeça. Não sei, mas pode ser algo muito sério, algo que Gustavo está tentando esconder a todo custo. A gravidade da situação era esmagadora. Helena não estava apenas lidando com um marido infiel, ela estava mergulhando em um universo de possíveis crimes financeiros e conspirações. O casamento que ela pensava ser perfeito era na verdade uma fachada para um esquema muito maior, e ela estava no centro dele, sem saber como escapar. A cada nova descoberta, o nó em seu estômago apertava-se ainda mais, a sensação de perigo iminente tornando-se cada vez mais real. Ela se sentia como uma personagem em um thriller, mas a história era sua e o final era incerto e possivelmente trágico. O medo e a determinação se misturavam em uma dança perigosa, impulsionando-a para a frente, em busca da verdade, por mais sombria que ela fosse. No final da tarde, enquanto Helena e Sofia ainda estavam imersas em suas pesquisas, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Uma voz feminina, baixa e um pouco ofegante falou do outro lado. Helena, eu sei quem você é e sei o que seu marido está fazendo. Você precisa ter cuidado. A voz se calou por um instante e Helena sentiu um calafrio na espinha. Quem está falando? O que você sabe? A voz voltou, mais urgente. Não posso dizer meu nome, mas Gustavo e o Dr. Almeida, eles estão envolvidos em algo muito grande na empresa. E Paula Rodrigues é a chave para tudo. Eles estão usando-a e você está em perigo. O telefone desligou. Helena ficou paralisada, o aparelho ainda em sua mão, a respiração presa na garganta. Sofia a olhou, a expressão de choque espelhada em seu rosto. Quem era Helena? Helena mal conseguia falar, as palavras engasgando em sua garganta. Alguém que sabe sobre Gustavo e disse que eu estou em perigo. O medo a dominou. Não era mais apenas sobre uma traição, era sobre sua própria segurança, sua vida. O jogo havia mudado e Helena estava agora no centro de uma trama muito mais perigosa do que jamais poderia imaginar. A ligação anônima era um aviso, um grito de socorro e um presságio sombrio de que a verdade que ela tanto buscava poderia custar-lhe muito mais do que apenas um casamento. O perigo era real e estava batendo à sua porta. A cada segundo que passava, Helena sentia que a vida que ela conhecia estava se desfazendo e uma nova e aterrorizante realidade estava surgindo. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Helena. Sofia a abraçou, sentindo o tremor de seu corpo. Helena, precisamos ir à polícia, isso é muito sério. Helena balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. Não ainda. Não sabemos quem era, nem o que realmente está acontecendo. E se for uma armadilha? E se Gustavo descobrir que estou investigando? O medo de Helena era palpável, mas a determinação ainda queimava em seus olhos. Ela precisava de mais informações, precisava entender a extensão do perigo antes de agir. Mas a voz anônima, o aviso, a sensação de que estava sendo observada, tudo isso a aterrorizava. Ela sentia-se presa em uma teia de aranha, e a cada movimento a teia apertava-se ainda mais.
O destino de seu casamento, de sua vida, estava nas mãos de segredos sombrios e pessoas desconhecidas. O que Gustavo estava realmente escondendo? E quem era aquela mulher misteriosa que alertou? O que ela sabia? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes, escondidas nas sombras de uma conspiração muito maior do que ela imaginava. O perigo era real e a cada segundo parecia se aproximar, ameaçando engoli-la por completo. A vida de Helena, que antes era um conto de fadas, havia se transformado em um pesadelo de suspense e terror, e ela estava no centro do furacão, lutando para sobreviver, para desvendar a verdade e para proteger-se dos perigos que a cercavam. Helena sentiu um aperto no peito, uma sensação de que o tempo estava se esgotando. Ela precisava agir, e rápido. A cada minuto que passava, ela se sentia mais vulnerável, mais exposta. A traição de Gustavo era apenas a ponta do iceberg, e o que estava por baixo era um abismo de segredos e perigos. Ela olhou para Sofia, seus olhos transmitindo uma mistura de medo e coragem. Eu preciso de um plano, preciso descobrir mais sobre Paula e o Dr. Almeida e o que eles estão fazendo na empresa, e preciso descobrir quem me ligou. Sofia assentiu, sua expressão séria. Vamos fazer isso juntas, mas seja cuidadosa, Helena. Não se arrisque. Essa história é muito maior do que imaginamos. Helena sabia que estava entrando em um território desconhecido e perigoso. Seu casamento, sua vida, sua segurança, tudo estava em jogo. A verdade, que antes parecia uma libertação, agora se apresentava como uma ameaça. Mas ela não recuaria. Ela não seria mais a esposa ingênua e cega. Ela seria a mulher que desvenda a verdade, custe o que custar, mesmo que isso signifique confrontar os segredos mais sombrios de seu marido e enfrentar os perigos mais inesperados. A jornada de Helena estava apenas começando, e o caminho à sua frente era incerto, mas inevitável. O que ela descobriria a seguir e quais seriam as consequências de sua busca pela verdade? O drama estava apenas começando. Continua.